Senhor Jesus? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 2. Aleluia. Nós estamos nessa poderosíssima campanha. Ser tu uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. E aprove o Senhor te trazer nessa tarde aqui para adorar, agradecer e enaltecer ao nome dele. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 2. Quando se encontraram a palavra do Senhor, diga eu. Que diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E outra tradução: ser tu uma bênção. Aleluia. Campanha linda, abençoada, glória a Deus. Você é uma bênção. Seja uma bênção aonde você chegar. Seja uma bênção como esposa. Seja uma bênção como filho. Seja uma bênção como filha. Você que é mãe, seja uma bênção como mãe. Seja uma bênção como membro dessa igreja. Aleluia. Aonde você congrega, seja uma bênção lá. Não seja um atribulado, uma atribulada. Não seja lá pastora becandaraia, maldições na vida de pessoas. Mas que pessoas possam dizer: fulano é uma bênção na minha vida, ela é uma bênção na minha casa, ela é uma bênção para minha família. Deus está dizendo para você: tem uma condição, partilhar uma grande nação, mas se é tu uma bênção. Aleluia. Agradecerei ao teu santo nome, mas se é tu uma bênção. Soberano Deus e eterno Pai, eu, Alabaxandaraia, quero declarar juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu povo, se levando nessa campanha: ser tu uma bênção. Oh, maravilha, meu Deus. O Senhor está falando nessa tarde, aleluia. Ser tu uma bênção, ser tu uma bênção, não uma tribulação, aleluia. Se posiciona como uma bênção, se posiciona, aleluia, como uma mulher que carrega a bênção, como um homem que carrega a bênção do Senhor na tua fala, no teu vestido, no teu falar, na tua conduta, no teu comportamento, que você venha ser uma bênção. Senhor, nós declaramos agora: ser tu uma bênção. Evelyn, ser tu uma bênção. Declare para você mesmo, aleluia. Declare teu nome. Diga: ser tu uma bênção.
cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vou fazer só a leitura do primeiro versículo e a igreja pode se sentar nesse texto. Gênesis capítulo de número 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amém? Tome os vossos assentos, queridos e amados irmãos. É uma campanha maravilhosa, uma campanha de resgate, onde o Senhor nos traz a nossa memória, nos traz a lembrança que nós devemos ser a bênção. E aqui nós podemos contemplar a origem, o nascimento de uma nação. O Senhor pega um homem sem filhos e uma mulher estéril para iniciar uma grande nação. Aqui nós podemos contemplar a gênese do povo hebreu, o momento original do povo hebreu, uma mulher estéril e um homem sem filhos. Então o Senhor faz tudo isso confundindo todos aqueles, que pensam saber de algo, mas quem sabe de todas as coisas é Ele. Então a gente vê o povo hebreu que recebe esse nome por causa de Éber. Para alguns, nas correntes de estudos teológicos, a origem está aí em Gênesis capítulo 11, versículo 14 em diante, fala desse antepassado de Abraão, que chamava Éber, e daí derivado porque o nascimento do povo hebreu. Outros estudiosos entendem que vem do termo avar, que é atravessar. O povo que atravessou o Jordão é o povo hebreu. E em outro sentido também é porque eles falavam o hebraico, a língua. Então aqui está o nascimento desse povo que é o povo hebreu. E por vezes a gente não sabe distinguir quem são os hebreus, quem são os israelitas e quem são os judeus. Mas o hebreu é nessa origem, israelitas a partir da vida de Jacó, que ele se tornou Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, e até então se tornaram os judeus por causa da religião judaica que eles professam até o dia de hoje. Então eles são os judeus, e fica assim essa tripartição de como aquele povo ficou conhecido. Então, ser uma bênção é um convite da parte de Deus para você ser uma bênção, e a partir daí todos ao seu redor ser também uma bênção. Quantas vezes a gente consegue ver famílias onde o pai tem uma conduta toda errada, a mãe é toda desestruturada por causa da conduta do pai, e às vezes o Senhor levanta um filho como uma luz ali dentro daquela casa. Aquele filho se torna uma bênção. Através daquele filho, a palavra de Deus entra na casa. A partir daquela criança, daquele filho, o pai se converte, a mãe se converte, todos ao redor, a família inteira é contagiada por essa grande corrente do bem que o Senhor quer fazer através de você. E muitas das vezes a gente, como cristão, como crente, tem entendimento errado. Nós vamos para a igreja atrás do quê? Da bênção. Mas o Senhor está te chamando para você ser a bênção. Aleluia. O Senhor está te convidando para você ser o sal da terra e a luz do mundo. O convite de todo cristão é ser diferente para a glória de Deus. É não ser como o habitual. É para você temperar a vida dos outros. É para você iluminar a vida dos outros. Eu falei há pouco tempo atrás, em uma outra ministração aqui, que como você, se portando como uma pessoa temente a Deus, consegue ser luz em meio às trevas. Estava eu numa festa conhecida popularmente como despedida de solteiro, porque o noivo já ia casar no final de semana. Então fizeram aquele churrasco entre amigos, e lá estava eu lendo a palavra de Deus. Quando foi umas 4h30 para 5 horas da tarde, eu falei, já deu para mim, muito obrigado, eu vou sair. O noivo me vem correndo e fala o quê? Não vai. Por favor, não vai. Mas por que? Já deu meu tempo aqui. Se você sair, eles vão querer chamar mulheres para cá. Você estando aqui, ninguém vai chamar. Aleluia!
Olha só como numa presença básica, irmãos. Eu não ia levantar chicote para ter ninguém, eu não ia fazer nada. Basta estar lá, você que carrega a luz de Deus na sua vida. E as pessoas vão fazer não por ter medo de você, mas por te respeitar. Por saber que você se torna uma pessoa realmente imagem e semelhança do Cristo. É para isso que o Senhor nos chama. Agora, se a tua conduta é distinta, todo mundo chama, ninguém te respeita e fica aquele negócio horroroso, e a pessoa vai se casar no final de semana, levando e atraindo maldições para a sua vida, maldições para o seu casamento, que mal nem começou ainda, né? Então a gente precisa lembrar que o cristão é chamado para ser diferente. E nesse versículo 1 que a gente acabou de ler, a gente percebe, ora, o Senhor disse a Abrão. Ele teve um momento onde ele se encontrou com Deus. A Bíblia não nos fala muito a respeito, mas podia ter algo incomodando este homem. E em um momento, Deus aparece para ele. E ele ouviu a voz desse Deus. E mais ainda, ele creu nesse Deus. Nós conseguimos perceber pela leitura da Bíblia que outras pessoas tiveram esse encontro direto com Deus e também o obedeceram de Deus é maravilhoso. Moisés encontrou a Deus na sarça que ardia, mas não queimava. Samuel, quando tão pequeno, ouvindo a voz do Senhor, achava que era o sacerdote que estava falando com ele, que estava chamando. Por 3 vezes acordou o sacerdote, até o sacerdote falar, Deus está falando contigo. Quando você ouvir a voz de novo, o safari, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai falar contigo. Ele ouviu, ele encontrou Deus, ouviu a voz de Deus e creu. Gideão, quando estava malhando trigo, o anjo se encontrou com ele. E o Senhor falou com ele. E falou que ia pegar ele, o menor da sua família, para libertar Israel das mãos dos midianitas, e assim foi feito naquele tempo. Maria ouviu a voz de Deus por meio do anjo e aceitou receber a maior promessa de Deus para nós, que foi o seu filho, o filho de Deus no ventre dela. E isso faz com que a gente perceba algo. Através da vida de Abraão, a gente percebe que quanto mais intimidade com Deus, quanto mais busca por Deus, maior é a manifestação dele na nossa vida. Tem irmãos reformados, que eu tenho todo respeito por eles, mas muitos dos irmãos que são crentes reformados creem na cessação, eles são cessacionistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não creem mais nos dons espirituais. Eles não creem que Deus pode fazer um milagre. Aquilo foi só nesse tempo bíblico para mostrar para a gente como era, como Deus pode fazer, mas eles não creem que Deus continua fazendo essas coisas. Eles não creem que Deus pode falar com qualquer um, que é uma pessoa ou outra que Deus vai falar, mas não é verdade. Para todo aquele que crê, pode buscar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, que Ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz dele e vai ficar cada vez mais claro, porque isso é um processo de intimidade. Eu já ouvi de diversos pais que tem mais intimidade com o filho caçula, às vezes. E eu vi um pregador falando isso: eu tenho mais intimidade com a minha filha caçula. Eu amo a minha filha mais velha, mas enquanto a mais velha está pensando nas amigas, na paquerinha, no crush dela da escola, a caçula quer ir comigo para o trabalho, quer ir comigo para o mercado, quer ir comigo para todo lugar. E adivinha? Quem é que me pede mais e para quem que eu dou mais? É para a caçula com quem eu tenho intimidade, mesmo amando de igual forma a mais velha. Na nossa família, sempre teve uma brincadeira lá em casa, que a mãe preferia o mais velho, que é o Eric. Mas a gente entendia o motivo dessa brincadeira de uma forma muito respeitosa, nunca foi algo que magoou ou machucou os filhos. Na verdade, a gente sempre entendeu que quando a minha mãe engravidou do meu irmão mais velho, ela não era casada com meu pai ainda. Então ela pensou que ia ter um filho solo, que ia ser mãe solo, e ela se preparou para isso. Então, eu e meu irmão mais novo, nós já nascemos na constância do casamento, ela já tinha uma outra segurança. Então sim, ela tinha essa afinidade, esse cuidado maior com o mais velho. Aí o meu irmão mais novo mudou a teoria dela.
Porque o Eric deixou de ser o favorito para ser eu. E por quê, irmãos? Porque a gente está no clamor do meio-dia juntos, porque a gente está nos congressos juntos, porque a gente está a paz do Senhor de madrugada um para o outro enquanto vamos orar para Deus. A nossa intimidade ficou maior devido ao relacionamento espiritual que nós temos com Deus. Né? Então, assim, é assim que acontece esse processo de intimidade com o Senhor. Nós vamos buscando mais a Ele e Ele se manifesta mais em nossas vidas. Então, eu creio que Abraão, naquele momento, ainda que não tivesse uma Bíblia para instruí-lo, ele devia viver um dilema. A tradição extra-bíblica conta que o pai dele era um fabricante de ídolos. E ele definitivamente buscou no coração romper com os ídolos. E o Senhor mostra isso através da vida de Abraão, que ele rompeu com os ídolos, ele rompeu com a segurança financeira que estava na casa dele, ele rompeu com tudo. Para quê? Porque Deus esquadrinhou o coração dele, se revelou para ele e apontou a direção que ele deveria seguir. E Abraão, puramente na fé, sem saber o destino, sem ter uma Bíblia que lhe ensinasse, mas numa confiança absoluta em Deus, parte puramente por sua fé, ao qual ele rendeu o título de ser o pai da fé. Abraão, aleluia, Jesus. Esse título de ser o pai da fé, para ir para um lugar que ele não tinha conhecimento nenhum. Olha só a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sem saber, irmãos, para onde ia, este homem saiu nesta confiança absoluta, como quem tem filho pequeno. Sabe que o filho pequeno não fica perguntando para o pai para onde eles vão. Ele só sabe que quando está com o pai, ele está seguro. Eu lembro de todas as vezes que quando eu ia fazer uma caminhada na pista e botava minha filha, bebê, a mais velha, a Sara, no berço, levava ela para dar uma volta na pista. A Sara não se incomodava, ela sabia que o pai dela estava lá e que da mesma forma que ela foi em segurança, ela ia retornar em segurança. Essa foi a fé de Abraão em Deus. E no versículo 2 a gente consegue observar o que ele fala aqui no começo: far-te-ei uma grande nação. Olha que promessa de Deus: um homem de idade e uma mulher estéril. Como o Senhor vai fazer isso? É por isso, mais uma vez, repito, que Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele acreditou nessa promessa da parte do Senhor e assim ele seguiu. Aleluia, Jesus. Abençoar-te-ei, ou seja, o favor sobrenatural de Deus estará sobre ti. A bênção do Senhor e a providência do Senhor será sobre ti. E aí ele fala: engrandecerei o teu nome. O nome que é falado até os dias de hoje. O nome que foi citado pelo próprio Cristo, quando ele vai contar a história do rico e de Lázaro. Ele fala que Lázaro, o pobre, estava no seio de Abraão, representando que era um homem diferente para Deus, representando esse grande pai da fé que ele sempre se revelou como. Então, irmãos, ser uma bênção é um convite ao cristão. Ser a bênção, nosso chamado é para ser bênção. Quais são os dois maiores mandamentos de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente leva isso muito claro na nossa mente, nós somos uma bênção onde a gente chegar. Onde nós chegarmos. Tu és fiel, Jesus. Oh, glória a Deus. O cristão que Aleluia. não leva isso a sério, ele tende a ser um falso cristão. Eu lembro do Mahatma Gandhi, aquele líder indiano. Ele leu sobre o Cristo, ele ficou apaixonado pelo Sermão do Monte e ele ficou maravilhado, queria conhecer a igreja dos cristãos, ele queria saber como é que era esse povo e ele ficou decepcionado,
quando foi na igreja na África do Sul. E ele deu uma frase dele que ficou marcada: eu gostei do Cristo, mas não gostei dos cristãos. Eles falam de uma coisa, mas eles vivem outra. São hipócritas e materialistas e fazem acepção de pessoas. Ele sentiu essa diferença porque Midian, com a pele mais escurecida, sentiu distinção no tratamento com ele e percebeu isso. Olha só que triste para nós ver que a igreja que ele foi feita acepção de pessoas. Ele, como um grande líder indiano, se ele tivesse sido recebido pelos verdadeiros cristãos, aquele homem tinha feito toda uma mudança em toda a Índia, por tantas pessoas que o seguiram, por tantas pessoas que viram e acompanharam a vida dele. E às vezes nós somos assim, né, irmãos? Quando alguém aceita Jesus aqui na frente, a gente fica naquela euforia, naquela alegria, mas a gente da igreja é o primeiro a apontar o dedo e a descer o sarrafo quando viu a pessoa no erro, quando viu a pessoa que vacilou, caiu, que precisa de um cuidado, de um curativo, e não, somos os primeiros a bater no ferimento, a machucar e a querer que seja disciplinado e excomungado da igreja. Nós devemos ser diferentes, irmãos, e amar a Deus e ao nosso próximo. Aleluia! E o chamado de Deus aqui é claro, como foi dito pela missionária Evelyn no começo da oração: é você ser bênção aonde Deus te mandar. Abraão, tu serás a bênção aonde eu vou te mandar. Nós não podemos perder isso de mente, porque nós temos que ser bênção primeiro na nossa casa. Casamento. Quem aí sou eu com casamento? Eu sou no casamento da vida inteira, irmãos. Desde a minha juventude. Eu sempre fui casado. Inclusive eu dizia que ia casar com meu pai quando eu era pequenininho. Casar para mim ensinando de morar junto para sempre até morrer. Eu queria morar junto para sempre até morrer com meu pai. Eu era apaixonado pelo meu pai, tinha essa concepção de casamento que era para sempre. E aí fui crescendo com essa concepção. E muita gente que sonha em casar não se guarda para esse momento. Enquanto não achar certa, me divirto com as erradas. Olha o pensamento mundano. Olha o quanto a pessoa se fere fazendo isso para a sua vida. Não se prepara, não se guarda. Quando chega uma oportunidade de casar, está todo ferido, todo machucado, né? Com filhos que não havia planejado, com coisas que, nesse pensamento mundano de se divertir com a errada, foi se afastando da bênção que Deus tinha para ele. E aí a gente vê uma pessoa dessa, que precisa de um conserto, como é que, eu lembro de uma pessoa que tinha essa concepção, tinha vontade de casar, mas também tinha vontade de se divertir com as erradas, e ele levava a vida dessa forma, e chorava e sofria porque não encontrava uma pessoa para casar, mas à noite se arrumava e ia para a festa, para brincar com as erradas. E aí o dia começou a pedir intercessão de oração para que Deus mandasse a esposa dele. Intercede com a família, intercede com o irmão de oração, intercede. Até que um dia uma pessoa falou para ele: não vou mais orar para você receber a sua esposa, para Deus mandar a tua esposa. Vamos orar para você ser um homem pronto para receber uma esposa, que você não é. Quando a oração mudou, irmãos, Deus esmagou esse homem, esmagou, e ele sofreu, mas Deus tirou toda aquela impureza de dentro dele, e hoje ele é um homem casado, pai de família, um exemplo maravilhoso de transformação que eu já tive o prazer de testemunhar na minha vida. Um grande homem de Deus. E como é bom ver como o Senhor transforma, como o Senhor transformou ele na bênção para receber a bênção. Pensa comigo, eu estou todo errado. Como é que eu vou pedir de Deus para ele mandar a filha dele para mim, a bênção dele para mim, se eu não vou ser uma bênção na vida dela? Né? Então, nós que somos sempre pedidos ter um casamento, devemos ter isso, não temos que ser bênção em casa. Eu tenho que ser bênção como marido, como amando a minha esposa. Tanto o homem, irmãos, aprende tudo da namorada antes de namorar com ela. Aprende que filme que ela gosta de ver, que comida que ela gosta de comer. A gente aprende tudo sobre ela. E aí quando a gente
se apaixona, namora, e depois casa, perdeu o interesse em aprender. E uma vez eu vi uma pessoa falando que se a tua namorada era uma escola, ela virou esposa, tem que ser faculdade. Teu curso tem que ficar mais aprimorado de como amar mais, de como agradar mais, porque está longe ainda de você amar como Cristo mandou você amar ela, que é dando a vida por ela. Então a gente tem que amar a nossa esposa, ser fiel a ela, cuidar, dar um bom tratamento. E se a partir desse relacionamento você se tornou um pai, você tem que preparar os seus filhos para serem bênçãos. Teus filhos não vão ser bênçãos sozinhos do nada. Você, como pai, tem o dever de instruí-los, de transmitir valores espirituais e valores de trabalho, e valores de vida para os seus filhos. Eu vi um homem que a mãe da esposa dele faleceu, só tinha a mãe, deixou o irmão caçula. Ele pegou esse irmão caçula, ele com um pequeno comércio, botou o menino para trabalhar no comércio dele, enquanto os filhos do casamento dormiam até tarde. O garoto não, que era o irmão caçula, e ele começou a criar como filho, ia trabalhar todos os dias. Adivinha, irmãos, ele achou que estava dando um tratamento duro, forjou aquele garoto para ser um grande trabalhador, um garoto forjado para o trabalho, enquanto na família estava ainda aqueles filhos acordando 2, 3 horas da tarde, indo almoçar tarde, perdendo a vida, ainda dormir de madrugada. Então a gente precisa instruir, transmitir valores de trabalho, valores espirituais para os nossos filhos. Esposa, dê honra ao teu marido, edifica a tua casa, e quando for mãe, eduque. Muitas mulheres têm sido genitoras apenas, têm vontade de ter filho, mas não têm vontade de ser mãe, tem vontade de ter, mas não tem vontade de cuidar e criar e educar, que é o mais difícil. Eu sempre falo, não adianta pôr o nome mais bonito com 2 L's e Y, não adianta pôr os nomes mais estrambólicos para ser teu filho diferente por causa do nome, que vai fazer teu filho diferente, a boa educação que você como mãe vai dar. E essa missão é de vocês, essa missão é da mãe. E os filhos é honrar pai e mãe, é ser útil em casa, é ser bênção dentro do lar. E às vezes a gente como filho acaba perdendo o valor da nossa família. Eu lembro uma vez que minha mãe me confrontou dessa forma, eu nunca esqueci. Eu estava dormindo num cochilo depois do almoço, e ela me acordou para ir buscar minha avó na rodoviária. Ah, mãe, não vou não. E ela falou, mas não, tá bom, filho, eu vou. Mas se fosse a fulana, uma amiga minha da escola, tu ia na hora, né? E quando ela fechou a porta do quarto, aquele pensamento me fuzilou, porque eu descobri que era verdade. Se fosse a fulana, eu ia mesmo. E a minha avó não vou, eu sempre fui louco por ela. Não, mãe, dá chave no carro, mãe, desculpa. Nunca mais ela me chamou a atenção por causa disso. Nunca mais ela me chamou a atenção por dar valor para quem era de fora do que para quem era de dentro de casa. Então, o Senhor nos chama para ser bênção no nosso trabalho. Como empregador, seja bênção. Como empregado, seja bênção. É tanta gente, irmãos, que pede emprego e consegue um emprego e depois está apresentando atestado falso na empresa, que perde o emprego, seu direito trabalhista, por causa de uma esperteza, de uma malandragem. Não pode, irmãos. Não pode, tem que ser bênção. E a gente precisa abrir a nossa mente. Eu lembro de um irmão que veio falar para nós, dar o testemunho aqui nessa igreja, de que tinha conseguido um emprego, fazia tempo que ele não conseguia, e ele veio dizer que Deus deu um trabalho para ele. Com 20 dias veio conversar comigo. Quero saber se dá para processar. Eu falei, mas tu entrou no emprego agora, mas já saí. Não, estava com o EPI errado, o equipamento de proteção, meti a CLT debaixo do braço e fui falar na diretoria da empresa que tinha que me dar o EPI correto. E eu vendo aquela valentia dele falar, dá para processar? Foi 20 dias, varão. Teu currículo está manchado agora. O próximo que for te contratar vai ligar nessa empresa aí, vai falar assim, e essa pessoa? Contrata agora, pelo amor de Deus. Problema total. Eu falei, você deu testemunho, quem te deu emprego? Foi Deus. O pessoal não estava te dando o EPI correto? Não. Eu falei, por que tu não pediu para quem te deu emprego? Por que você não pediu para Deus?
Aleluia, plantei Jesus. correto, me permite receber meu primeiro salário. Eu falei, tu receber o primeiro salário, tu comprar o TPI correto, tu ia constranger a empresa. Você ia constranger eles e eles seriam obrigados a dar para os outros que estavam em igual condição. Mas tu vai meter a CLT debaixo do braço, você vai brigar? Vai manchar o currículo. Não foi Deus que te deu? É Deus que resolve o problema. Foi Deus que te deu tua esposa? Deus que resolve o teu problema com ela também. Deus que deu teu marido? É Deus que resolve o teu problema com ele também. Podem crer que Deus trabalha, irmãos. Somos muito descrentes e incrédulos. Deus te mandou para qual igreja, irmãos? Tu é obreiro? Sirva com excelência lá. Tu é membro? Seja ovelha, não seja bode. Eu lembro de quando vejo que o profeta Elias, ele deitava água na mão de Eliseu para trazer alívio para o profeta, porque ele estava aprendendo. Mas para o membro da igreja não, é só ser servido. Um pensamento capitalista de ser servido e não de servir junto, e não de ser bênção junto. Não vai naquela igreja, o microfone é ruim e a caixa de som fica chiando. Que legal que Deus fez perceber isso. Adivinha, Deus está te chamando para contribuir com a obra, dá um microfone novo lá e ajudar com o som. Deus está te chamando para contribuir. A gente precisa mudar o nosso entendimento e ser bênção onde a gente chegar. Se é na escola, estude e façam tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Já pensou se você amaldiçoa uma pessoa que tem no lombo uma promessa, igual essa daí de Abraão? Já pensou se você lança palavras contrárias contra um homem de Deus, e Deus está vendo tudo aquilo que você está falando? É por isso que o Senhor nos adverte em Tiago 3, de 8 a 12, não pode jorrar água salgada e doce no mesmo lugar. A boca que bendiz a Deus agora não pode amaldiçoar o irmão depois. É incompatível. Não posso cantar louvor no carro e sair de dentro do carro chamando palavrão. Não pode. O Senhor ensina esses princípios para nós. Não amaldiçoe. Para que receber o peso da mão de Deus na sua vida pela insensatez de não conseguir controlar a própria língua? Temos que ter cuidado, porque existe a maldição falada. Como Noé amaldiçoou o seu filho Cã, quando foi visto por ele embriagado e nu, exposto à sua nudez, aquele pai amaldiçoou o filho. Existe a maldição falada. E se a gente abrir a boca, irmãos, é para abençoar o próximo. Quando a gente abre a boca para abençoar o próximo, você vai receber o favor sobrenatural de Deus. Acabamos de sair de uma campanha de Jó, onde Deus virou o cativeiro de Jó, a partir do momento que ele orou e abençoou os amigos que estavam fazendo um julgamento contra ele. Então, abra sua boca para bendizer, para profetizar, para adorar. Eu tive o privilégio de estar no grande templo no domingo e vi o pregador falando do testemunho da mãe dele, que tinha um punhadinho de farinha, menos de 1 quilo, e ela fez um pão para vários filhos, cantando louvores a Deus, com lágrimas nos olhos, mas amassando aquela massa, amassando com todo o amor que ela tinha no coração e bendizendo o nome do Senhor. E aí o pregador disse que o Senhor fez um milagre naquele momento. Quando ela botou o pãozinho para assar no forno, o Senhor soprou o cheiro daquele pão na vizinhança. A vizinha saiu de lá e pediu: ou vem esse pão para mim, me dá um pedaço dele. Eu vou comer com meus filhos, mas ele me deu um pedaço. No outro dia a vizinha veio com dinheiro e falou: compra o material para fazer 2, um para mim e um para você. E a partir dali toda a vizinhança começou a vir. A cidade de 27 mil habitantes vende 5 mil pães por dia naquele lugar. E Deus mudou tudo através dos lábios daquela mulher que adorava a Deus enquanto experimentava daquele grande sofrimento. Dá pausa no relógio aí, pessoal, que está longe ainda. Não, já vou encerrar. Versículo 3b.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias, através da sua nação, Abraão. O meu filho será revelado ao mundo através de você, que é o homem velho, e a sua esposa, que é a mulher estéril. O Cristo vai nascer nesse meio, Abraão, através da sua nação. Eu vou revelar a beleza da santidade do meu filho. E mais, Abraão, eu vou demonstrar todo o meu amor com o plano da redenção, que está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E adivinha, meus irmãos, por meio deste menino, fomos feitos filhos de Deus por adoção, como está escrito em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. E o que a gente vê aqui, no versículo 4, é: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Esse partiu Abraão é igual a obedeceu. Abraão obedeceu, ele agiu, ele se pôs em movimento, ele praticou o que Deus havia dito, ele ouviu uma palavra e praticou. O Senhor Jesus falou a mesma coisa: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam são como o construtor que edificou a sua casa na rocha. Tem que ouvir e achar bonitinho, tem que ouvir e falar faz sentido, tem que ouvir e praticar. Se não praticar, é como quem edifica a casa na areia, não tem sustentação, vai cair. Você é crente de lábio, ninguém te respeita como crente, vai dar apelidos horrorosos para você. Ele agiu, e agiu com qual idade? Está escrito aí, 75 anos. Aos 75 anos esse homem começou a servir a Deus. Não importa a idade, se com pouquíssima idade igual o profeta Samuel, ou se com mais idade igual o pai da fé Abraão. O que importa é que a gente passe a ouvir e a obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Versículo 5, olha só que interessante. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Olha só, irmãos, o que esse versículo quer dizer? Compartilhar a bênção. O que ele ouviu da parte de Deus, o que ele recebeu da parte de Deus, ele quis transmitir para o maior número de pessoas que ele pudesse. Ele chamou a sua esposa, o sobrinho, quem mais quisesse ouvir, quem mais quisesse crer naquela palavra com ele, e as almas que lhe acresceram em Harã. Todas essas pessoas ouviram a promessa junto com ele e saíram. É igual quando a gente começa o nosso processo de conversão e a gente quer semear a palavra, né? Tem que até tomar cuidado para não ser o crente chato, não ficar evangelizando toda hora, né? Então Deus dá estratégia para ele. Eu uso a estratégia de aguardar o momento. Quando alguém me traz um probleminha da vida, eu vou para a palavra de Deus, diz isso, já lanço lá dentro. A pessoa está querendo ouvir, ouve, né? E fala assim: ei, lá na tua igreja tem encontro de casais, eu estou com dificuldade com a minha mulher, vamos conversar bem aqui. Vamos conversar aí, você já casou com ela? Não, a gente mora junto há 39 anos, eu estou esperando Deus confirmar. Deus confirmar, irmão? Que isso? Já confirmou faz tempo, tem filho, tem tudo. Confirmou já faz tempo, irmão. Vamos só praticar o que o Senhor mandou. Se une aí com a tua mulher, né? E outra lição importante aqui, irmãos, é que está em Provérbios 11, versículo 24, sobre compartilhar a bênção. Provérbios 11, 24, tem uma lição que eu quero dividir aqui com a igreja, que é maravilhosa. Amém. Grande Santo é o nosso Salvador, aleluia. Salmos, Provérbios 11, 24, está aqui. Alguns aqui espalham e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Olha só, a vontade dele de compartilhar aquela bênção fez com que a alma dele engordasse, porque ele era um homem generoso.
Então eu lembro disso aqui, um testemunho que eu ouvi a respeito daquela cantora do norte do Brasil, que é a Joelma do Calypso. O marido dela, da época, o Chimbinha, que todo mundo conhece, ele separou dela. Por quê? Porque ele disse que tudo que eles ganhavam, ela doava parte para a igreja, comprava ar-condicionado, centrais de ar-condicionado para algumas igrejas, ajudava pessoas a se formar na faculdade. Ela sempre pegava, ele se separou, a parte dele é dele, a parte dela é dela. Já começou a separar o financeiro. Se tu quiser doar da tua parte, você doa, na minha você não mexe. E adivinha, irmãos, quem está sem nada, tentando agora processar a Joelma para pegar alguma coisa dela? Aquele que reteve. Chimbinha não tem mais nada. E Joelma, que sempre partilhou das bênçãos que Deus compartilhava com ela distribuía com o povo. E adivinha, quem que Deus prosperou ainda mais? Exatamente ela, meus irmãos. A gente precisa compartilhar a nossa bênção. E agora, para a gente finalizar, daqui finalmente, e apareceu o Senhor Abrão, versículo 7, e disse: a tua semente darei esta terra. O Senhor aparece para ele e fala que essa terra vai ser tua. A tua semente eu vou dar essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha só, ele edificou um altar para Deus. Ele quis externar a sua gratidão e a sua reverência a Deus, edificando um altar para o Senhor. E no versículo 8 mostra que onde Abraão começou a passar, ele edificava um altar para Deus, e ele invocava o nome de Deus naquele lugar. Ele buscava a presença de Deus de contínuo, e ele era grato pela presença do Senhor na vida dele. Precisamos invocar o Senhor de contínuo, para sempre debaixo da bênção dele. O último versículo agora para finalizar, irmãos, é o versículo de número 10, capítulo 12, está aí. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Mesmo ouvindo a voz de Deus, enfrentamos dificuldades, mas ao fim da jornada olharemos para trás e glorificaremos a Deus por tão grandes obras que Ele há de ter feito na nossa vida. Maravilha! Nós vamos olhar para trás com tamanha turbulência, dificuldades, irmão, e nós vamos ver como Deus salvou os nossos filhos, como Deus salvou os nossos pais, como Deus fez tantos milagres em nossas vidas, mesmo com toda dificuldade. A gente ouvir a voz do Senhor, praticar e ser obediente, não nos dizendo de tempestades e de desertos, mas nos garante a presença dele constantemente. Essa é a mensagem: ser tu uma bênção. Às vezes nós já fomos a vergonha da nossa família, às vezes nós já fomos aquela que foi considerada a ovelha negra, mas Deus mudou nossa sorte. Nós estamos hoje aqui no templo adorando a Deus, buscando a sua presença, buscando a sua face. Jesus. E toda vez que eu falo disso, eu lembro do pregador inglês chamado John Newton, que ele era um mercador de escravos, ele traficava escravos, um extremamente violento, agredia todo mundo. Numa tempestade, no alto mar, Deus se revelou a ele, e naquele dia ele abandonou tudo que ele fazia de errado. Ele abandonou para servir a Deus e se tornou um grande pregador do Evangelho. Uma transformação completa. Aquele homem que era maldição se tornou bênção na sociedade. Aquele homem que escravizava pessoas passou a lutar pela liberdade. Aquele homem compôs o hino mais cantado pela língua inglesa, o hino mais famoso do mundo, chamado Amazing Grace. Foi feito por esse ex-mercador de escravos. E dizem que na vida dele, quando ele já estava para morrer, a memória dele já estava se apagando. Ele falou que poucas coisas ele se lembrava, mas as únicas coisas que ele lembrava com nitidez é que ele era um grande pecador, mas também que Jesus era um grande Salvador. Ele transformou a vida dele. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé para nós orar. Jesus bendito, glória a Deus. Bondoso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, o Senhor, Pai, nos alcançou por meio do Teu Evangelho. O Teu Evangelho nos convida, Pai, a sermos bênçãos na vida dos nossos próximos, Senhor. O Teu Evangelho nos convida a sermos luz, sal na terra e luz no mundo, Senhor. Que o Senhor possa olhar
para cada pessoa aqui, Senhor, e transformá-los em bênção, Pai. E bênção, contagie todos aqueles ao seu redor. Contagie dentro de casa, contagie dentro do trabalho, contagie na escola, na profissão. Contagie, Senhor, todas as pessoas que estão aqui, para que sejam bênçãos, instrumentos de Deus nas tuas mãos, Senhor. Que a luz de Jesus brilhe cada vez mais forte dentro de cada coração. Eu agradeço a minha rica oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ser uma bênção. Aleluia. Seja uma bênção. Aleluia. Deus prossiga abençoando o presbítero Fábio, sua família, seus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele. No nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se você pode, se você tem, contribua com amor, com alegria. Pega na sua mão nesse instante aos nossos queridos amados irmãos que vão contribuir diretamente no gasofilaço, outros irmãos que vão contribuir via transferência bancária, via Pix. Glória a Deus. Saiba que você é uma bênção para essa congregação. Vocês mantenedores, vocês dizimistas fiéis, ofertantes da obra do Senhor, saiba que a bênção do Senhor tem vindo para esse lugar, aleluia, através da sua contribuição. E eu já tenho falado, declarado, aleluia, que eu creio que nesse ano o Senhor vai nos surpreender. E eu creio em nome do Senhor Jesus na bênção do templo próprio para a ADPVH. Muita gente orando, principalmente, Pastor Elvis, aleluia, sempre orando, buscando, aleluia. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, os irmãos entram em jejum e consagração, aleluia, para nós, o Senhor abrir as portas. E eu creio, meus irmãos, que muito em breve vai sair uma notícia. Glória a Deus, para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, na mão do teu servo, na mão da tua serva está, Senhor amado, uma contribuição, uma oferta ao Senhor. A oferta não é para homens, a oferta é para o Senhor. A devolução, Senhor amado, do dízimo não é para homens, é para o Senhor, porque é uma ordenança. Os fiéis, Senhor amado, os fiéis, Senhor amado, os 10% da sua renda, devolve, Senhor, na quinzena, na semana, no diário, Senhor amado, mas são dizimistas fiéis. Abençoa, Senhor amado, aqueles que estão sempre fazendo votos com o Senhor, com o seu coração aberto para honrar a tua palavra, para honrar a tua obra. Abençoa, Senhor amado, aqueles que estão ouvindo a transmissão, vendo e ouvindo, Senhor amado, essa transmissão. E também são ofertantes e dizimistas dessa obra. Não conseguiram chegar ao templo, mas contribuem, Senhor amado, de tão longe, para que essa obra, Senhor, venha continuar sendo abençoada, honrada, prosperidade, Senhor amado, também é bênção dos céus. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Saia do seu lugar, coloca aqui no gasofilaço. Que Deus receba a tua oferta nessa tarde. Que Deus receba, aleluia, a tua contribuição nessa tarde. É para Deus? Então oferte com amor, com alegria e com contentamento de alma. Passo mais uma vez a oportunidade para o presbítero Fábio. Senhor, leva-nos debaixo da tua proteção, nos guarda e nos livra de todo mal. Que a tua bênção vá conosco. Que a partir, Senhor amado, de segunda-feira, onde nós chegarmos, que possamos ser uma bênção. Sermos uma bênção, Senhor amado, como pessoa, como ser humano. Senhor amado, aonde nós chegarmos, meu Pai, que sejamos bênção como cristãos, Senhor amado, que somos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, estendam as mãos em forma de recebimento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a igreja diz: amém. Palmas que engrandecem o nome do Senhor. Venham aqui receber a unção com óleo. Ser uma bênção.